Bom dia. Estão por aí? Jesus, que frio, gente. Meu Deus. Olha, bate um vento assim. Nossa Senhora. Tá todo mundo encapotado também, né? Todo mundo com frio. Não suporto. Só a Lisiane para humilhar a gente. Ela está com frio porque mora na parte privilegiada do nosso país. Né? Então, sempre. Ela sempre aparece aqui sem frio. Ó, estamos na página do livro físico 124. Olha só, da Lisiane humilhando a gente com seu calor de 30 graus. Lise, aqui estava até 1 hora atrás 15 graus. Gente, santos, 15 graus é da gente bater os dentes. Vocês não têm noção. Porque aqui, quando tá mais ou menos, tá 30. Mas aqui, quando tá frio, tá frio. Nossa, Deus me livre, eu não gosto de frio. E para ir para academia hoje de manhã? Meu Deus do céu, assim, olha, resisti bravamente, consegui, mas difícil. Estou toda dolorida, com frio, quase que eu não fui. Venci. Vamos lá, ó, página 124, aí a gente vai começar do adendo de 1909, beleza? Vou começar, tá bom? Quem tiver no PDF, joga aí adendo de 1909 com Ctrl L, que aí fica mais fácil de achar, porque eu não sei as páginas, mas se alguém quiser, souber e quiser colocar aqui no chat. O fato de eu não haver continuado minha exposição da literatura sobre os problemas do sonho, publicada durante o período entre a primeira publicação e a segunda edição desse livro, exige uma justificativa. Esta não pode parecer satisfatória para o leitor. Não obstante, foi determinante para mim. As razões que me levaram a uma exposição do tratamento dado ao sonho na literatura se esgotaram com a introdução aqui apresentada. Uma continuação desse trabalho teria exigido um esforço extraordinário, com pouca utilidade ou valor instrutivo, pois esse período de 9 anos nada trouxe de novo ou valioso para o meu entendimento do sonho, em material concreto ou pontos de vista. Meu trabalho não foi citado ou considerado pela maioria das obras publicadas desde então. Naturalmente, os chamados pesquisadores do sonho foram os que menos lhe deram atenção, dando assim um exemplo perfeito da aversão a aprender algo novo, típica das pessoas científicas. Os estudiosos não são curiosos. Olha, isso daqui explica tanta coisa nos dias de hoje, né? As pessoas se negam a conhecer coisas novas, a olhar para as coisas, né, de um outro lugar. Nós vamos meter as palavras de Anatole France. Se existisse na ciência o direito à desforra, creio que também eu teria o direito de negligenciar a literatura posterior a esse livro. As poucas resenhas e notas publicadas nas revistas científicas são tão repletas de incompreensão e equívocos que eu não poderia responder aos críticos senão com um convite para ler esse livro mais uma vez. Talvez o convite fosse para simplesmente lê-lo. Nos trabalhos dos médicos que decidiram adotar o tratamento psicanalítico e também de outros, foram publicados e interpretados numerosos sonhos conforme as minhas instruções. Os resultados desses trabalhos, na medida em que vão além de uma mera confirmação das minhas conclusões, foram inseridos no contexto da minha exposição. Um segundo registro bibliográfico no fim do livro apresenta as publicações mais importantes desde a primeira edição. A rica obra de Saint-de-Sanctis sobre os sonhos, 1899, que logo após a sua publicação recebeu uma tradução para o alemão, foi publicada no mesmo período da minha interpretação dos sonhos, de modo que não pude tomar conhecimento dela e vice-versa. Depois tive de constatar, infelizmente, que seu diligente trabalho
é tão desprovido de ideias que nem permite imaginar a possibilidade dos problemas tratados em meu livro. Preciso mencionar apenas 2 publicações que se aproximam da minha abordagem dos problemas do sonho. Eisel Boda, um filósofo mais jovem, que se deu ao trabalho de estender a descoberta da periodicidade biológica em sequências de 23 e 28 dias, feita por William Bliss. Vocês já leram essa periodicidade biológica? Gente, é muito doido. Não liga Lé com cré isso daqui. Tem uma carta do Fliss explicando isso para o Freud. Eu não lembro em que livro que tá, mas a gente já estudou no Conectadas, talvez no Psicose, Neurose e Perversão. Você lembra, Liz, em qual que tá? Que volume que tá? Não lembro agora exatamente, mas tem algum dos livros da Autêntica que tem as cartas. Eu acho que é sexualidade, não é, Bruno? Será? Deixa eu ver aqui. Só para... Vai que alguém queira olhar, mas eu acho que pode ser. Peraí. Isso mesmo. Tem cartas sobre a bissexualidade, é esse daqui. E aí tem, obrigada lá, tem as cartas, e numa delas está explicando esse ciclo. É muito confuso, muito assim, não faz sentido. Além de não ser confuso, eu achei isso, assim, não faz nenhum sentido, nada a ver. Mas a título de conhecimento, vale ler. Só não faz muito sentido para a teoria. Vou ver aqui onde eu estava. Ao funcionamento psíquico e procurou solucionar o enigma dos sonhos num escrito fantasioso, de 1904, com a ajuda dessa chave. Afirma que o significado dos sonhos não teria recebido a devida atenção. O conteúdo desses poderia ser explicado pela convergência de todas aquelas lembranças que, naquela noite, completam um dos períodos biológicos pela primeira ou enésima vez. Um comunicado pessoal do autor me levou a crer inicialmente que ele mesmo não estaria mais disposto a defender essa teoria. Parece que me enganei com essa conclusão. Em outro momento, farei algumas observações sobre a exposição de Swoboda, que, porém, não me levaram a um resultado convincente. Deixa eu ver, que acho que eu tenho alguém com o microfone ligado. Para você, está dando eco? Não? Não está aparecendo aqui na tela ninguém com o microfone ligado, mas estava fazendo um chiado. Muito mais feliz foi o acaso de encontrar, num lugar inesperado, uma concepção do sonho cuja essência coincide completamente com a minha. A cronologia exclui a possibilidade de que a leitura do meu livro tenha influenciado aquela manifestação. Preciso, portanto, reconhecer nela a única concordância encontrada na literatura entre um pensador independente e a essência da minha teoria do sonho. O livro no qual se encontra o trecho mencionado sobre o sonho foi publicado por Linkels em 1900, na segunda edição de Phantasien eines Realisten. Aqui está uma nota acrescentada. Meu artigo, Joseph Popper, Linkels e a Teoria dos Sonhos. Uma teoria ali que se parece com a dele. Aí tem um adendo de 1924. A justificativa acima foi escrita em 1909. Desde então, a situação mudou. Minha contribuição para a interpretação dos sonhos não é mais ignorada na literatura. No entanto, essa nova situação torna realmente impossível dar continuidade a uma exposição da literatura. A interpretação dos sonhos trouxe toda uma série de novos problemas e afirmações, que agora são discutidos pelos autores de maneiras mais diversas. Não posso apresentar esses trabalhos antes de desenvolver meus pontos de vista em que os autores se baseiam. Por isso, incluí na discussão abaixo, nos locais apropriados, as contribuições mais valiosas dessa literatura mais recente. Quando a gente lê a interpretação dos sonhos do Freud, a gente consegue ver
a questão do quanto que ele insistiu na psicanálise, né? O quanto que ele foi ignorado muitas vezes, não só ignorado também, muitas vezes criticado, né? As pessoas falavam muito mal ali da teoria dele, o quanto que ele perseverou para que as coisas acontecessem. E aí a gente hoje chega e fica falando assim, que é clínica, não sei o quê, tô há 2 meses na clínica, as coisas não dão certo. Olha o quanto que ele insistiu para que as coisas fossem do tamanho que elas são hoje, né? Então, só um lembrete aí, para quem fica falando que as coisas não dão certo, né? Claro que tem que, não estou dizendo, fique aí tentando, e se você precisa de sustento financeiro, simplesmente continue tentando sem fazer nada, não é desse lugar, né? Mas assim, precisa pensar num plano B, enquanto o plano A não dá 100% certo, mas o plano A tem tudo para dar certo também. Porque às vezes a gente fala assim, parece que tem alguém para te bancar enquanto tu só fica tentando, né? E eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, é tentar, ali aliado também com o que for possível, mas não desistir, porque tem possibilidade de dar certo. Beleza? Vamos começar agora, ó. O método de interpretação dos sonhos. Análise de uma amostra de sonho. Paty, a gente está na página 127 do livro físico. Se você for ler no PDF, tem como colocar Ctrl L, aí você coloca o método de interpretação dos sonhos, que aí dá para achar mais fácil, beleza? Deixa eu... Aí. De nada. Aí. Deixa eu ver. Vou começar aqui. O título que dei a essa obra deixa claro que a tradição da concepção dos sonhos pretendo seguir. Eu me propus demonstrar que os sonhos podem ser interpretados, e as contribuições para o esclarecimento dos problemas dos sonhos abordados acima poderão ser apenas o eventual ganho secundário na execução de minha verdadeira tarefa. Ao supor que os sonhos são interpretáveis, entro imediatamente em contradição com a teoria dos sonhos dominante. E mesmo com todas as teorias do sonho, exceto a de Scherner, pois interpretar um sonho significa informar seu sentido, substituí-lo por algo que se insere como elo equivalente no encadeamento das nossas ações psíquicas. No entanto, vimos que as teorias científicas dos sonhos não deixam espaço para o problema da interpretação, pois para elas o sonho não é um ato psíquico, mas um processo somático que se manifesta por indícios no aparelho psíquico. A opinião leiga sempre foi outra. Ela faz uso de seu direito de proceder de forma inconsequente, e apesar de admitir que o sonho é incompreensível e absurdo, não consegue lhe negar todo o significado. Nossa, para mim... Ai, achei. Deixa eu desativar aqui, peraí. Estava dando eco. Pronto. Guiada por um pressentimento obscuro, ela parece supor que o sonho tem um sentido, mesmo que oculto, que ele se destina a substituir outro processo de pensamento, e que basta descobrir essa substituição de modo correto para chegar ao significado oculto do sonho. Por isso, desde sempre, o mundo leigo se esforçou em interpretar o sonho, recorrendo a 2 métodos essencialmente diferentes. O primeiro desses procedimentos mantém em vista o conteúdo onírico como um todo e procura substituí-lo por outro conteúdo compreensível, e em certos aspectos, análogo. Essa é a interpretação simbólica do sonho. Naturalmente, ela fracassa desde o início no caso daqueles sonhos que parecem ser não só incompreensíveis, mas também confusos. Um exemplo de seu procedimento é, por exemplo, a interpretação que o José bíblico faz do sonho do faraó. 7 vacas gordas, as quais seguem 7 magras, que devoram as primeiras. Isso é uma simbólica da profecia dos 7 anos de fome,
que consomem toda a riqueza gerada durante 7 anos férteis. A maioria dos sonhos artificiais criada por poetas é destinada a esse tipo de interpretação simbólica, pois reproduz o pensamento do poeta na forma de um disfarce considerado adequado às características dos sonhos que conhecemos de nossa experiência. Aqui vou ler uma nota acrescentada em 1909. Na novela Gradiva, de W. Jensen, descobri, por acaso, vários sonhos artificiais, que eram perfeitamente corretos em sua construção, e que podiam ser interpretados como se não tivessem sido inventados, mas sonhados por pessoas reais. O escritor confirmou, respondendo a uma pergunta minha, que ele desconhecia minha teoria dos sonhos. Usei essa concordância entre minha pesquisa e as criações do autor como prova da acurácia da minha análise do sono, O Delírio e os Sonhos na Gradiva de Jensen, 1907. A opinião de que o sonho se ocupa predominantemente com o futuro, cuja forma ele antecipa, um resíduo do significado profético atribuído aos sonhos do passado, torna-se, então, motivo para transpor o sentido encontrado mediante a interpretação simbólica para o futuro, e por meio de um assim será. É claro que o caminho para se chegar a esse tipo de interpretação simbólica não pode ser ensinado. Seu êxito depende do pensamento engenhoso, da intuição direta, e por isso, a interpretação dos sonhos, mediante o simbolismo, pôde ser elevada ao nível de um exercício artístico, que parecia depender de um dom especial. Aqui outra nota, acrescentada em 1914. Aristóteles se manifestou no sentido de que o melhor intérprete dos sonhos seria aquele que melhor consegue reconhecer semelhanças, pois as imagens oníricas estariam como as imagens na água, distorcidas pelo movimento, de modo que o mais certeiro é aquele que consegue reconhecer o verdadeiro na imagem distorcida. Olha, muito bom isso daqui, né? Que é bem isso mesmo, tudo distorcido, e a gente vai tentando dar algum sentido. Segundo dos métodos populares da interpretação dos sonhos, se mantém completamente distante dessa pretensão. Poderíamos chamá-lo de método criptográfico, pois trata o sonho como um tipo de código secreto, em que cada signo é traduzido por outro signo de significado, conhecido segundo uma chave estabelecida. Eu, por exemplo, sonhei com uma carta, mas também com o funeral e coisas semelhantes. Consulto, então, o livro dos sonhos e descubro que a carta deve ser traduzida como fástio e funeral como noivado. Por que que funeral está associado a noivado, né? Olha, logo hoje, no Dia dos Namorados, hein? Agora que eu lembrei disso. Cabe, então, a mim estabelecer um vínculo entre os verbetes decifrados, que, por sua vez, devo entender como referência ao futuro. Uma variante interessante desse procedimento criptográfico, e corrige um pouco seu caráter como tradução puramente mecânica, é apresentada no escrito de Artemidoro de Daudes, sobre a interpretação dos sonhos. Aí que tem uma nota também, acrescentada em 1914. Artemidoro de Daudes, nascido provavelmente no início do século XI de nossa era, nos deixou o tratado mais completo e mais cuidadoso sobre a interpretação dos sonhos do mundo greco-romano. Como destaca Teodoro Gompers, ele atribuiu grande importância à fundamentação da interpretação dos sonhos em observação e experiência, e separou rigorosamente sua arte de outras artes enganosas. Segundo a exposição de Gompers, o princípio de sua arte interpelativa é idêntico à magia, o princípio da associação. Uma coisa onírica significa aquilo que ela traz à memória. A memória do intérprete do sonho, é claro. Resulta, então, uma fonte indomável de insegurança e arbitrariedade do fato que o elemento onírico pode lembrar
ao intérprete coisas diversas, e cada intérprete outras coisas. A técnica que apresentei a seguir diverge da técnica antiga num ponto essencial, isso é, ela impõe o trabalho de interpretação ao próprio sonhador. Aqui é importante a gente destacar e lembrar, e eu coloco sempre isso para vocês, quando um sujeito traz um sonho para análise, quem analisa é quem sonha. A gente acompanha, mas quem analisa o sonho é o sonhador. Ela pretende levar em conta não que determinado elemento do sonho traz a mente do intérprete do sonho, mas a mente do sonhador. Segundo os relatos mais recentes do missionário Tchifinkdiji, os modernos intérpretes do sonho no Oriente também atribuem grande importância à participação do sonhador. Sobre os intérpretes do sonho entre os árabes da Mesopotâmia, o autor relata. Deixa eu achar a tradução aqui. Para interpretar um sonho com exatidão, os oniromantes mais hábeis perguntam àqueles que os consultam tudo sobre as circunstâncias que consideram necessárias para boa explicação. Em uma palavra, nossos oniromantes não deixam escapar nenhuma circunstância e não fornecem a interpretação desejada antes de receber e apreciar perfeitamente todas as perguntas desejadas. Essas perguntas costumam incluir dados preciosos sobre os familiares mais próximos, pais, esposas e filhos, e a fórmula típica. Tiveste nessa noite copulação conjugal antes ou depois do sonho. E aí, mais para frente, a ideia dominante na interpretação dos sonhos consiste em explicar o sonho por seu oposto. Ó, fiquei pensando aqui, não sei, não é uma ofensa, tá? Cada um faz o que bem entender da própria vida, não quero ofender ninguém, mas fiquei pensando na galera que é cartomante, que lê as coisas, né? Primeiro faz todas as perguntas da sua vida, aí depois vai lá e faz uma interpretação sobre uma coisa, mas aí, pô, já tá sabendo de tudo da vida da pessoa, né? É uma interpretação bem, às vezes, muito óbvia, mas se vocês conhecerem uma diferente também, tá tudo certo, né? Não tem problema. Oh, mas não vou falar, não vou falar mais. Quer ver? Eu ficar assim, ó. Ai, nem sei a palavra, nem vou dizer a palavra, é quando alguém chega e diz assim, lá no consultório. Então, mas aí, olha só, eu descobri tal coisa porque a pessoa mística desvendou para mim. Tu respira fundo, né? 57 vezes e pensa, vamos, né, massacrar a ciência e vamos mesmo entender o que é místico. Vocês sentem raiva também, né? Eu sei. Tem que ser sincera aqui. A gente estuda pra caramba, né? Aí a pessoa fala lá, não liga lá com creme, mas tá falando. Pode falar, Paty. Foi sem querer, foi a... Oi, gente. Não foi não. Eu até gosto de compartilhar, porque é tão absurdo. Há uns anos atrás, o meu marido foi numa psicóloga, né? Nessa época a gente só namorava. Ele só me contou isso depois também. E a psicóloga deu o cartão da cartomante para ele ir na cartomante. Ele, ele foi na cartomante. Eu não sei o que é pior, né? A psicóloga dá o ele. Então, quando eu conheci ele, que ele me contou essa história, né, eu falei, não. E aí ele conta que, na época, ele estava entre duas moças, né, e a cartomante foi falar que era coisa de vida passada, enfim, tudo isso. E aí ele foi no psiquiatra, porque ele estava tendo taquicardia, estava, né, tinha uma série de situações que ele estava muito nervoso. E ele foi contando para o psiquiatra, e ele disse que o psiquiatra foi ditando, né, estava digitando o que ele estava falando. Na hora que ele falou que ele foi na cartomante, aí disse que começou a deletar. Ele escreveu, começou a deletar. Falou para ele assim: você é engenheiro? É, sou engenheiro. Tá, e você foi na psicóloga? Fui na psicóloga. E você foi na cartomante?
Diz que tudo que ele tinha escrito, ele foi deletando, ele foi vendo o psiquiatra deletando. Falou assim: olha, você tá precisando de remedinho aqui. Deu remedinho para ele. Você quer parar de tremer a mão, né? Tá. Deu remedinho, aí ficou tudo bem. E até hoje ele conta isso, e ele fala: gente, que absurdo, né? Eu falo: pois é, não me conhecia. E aí eu resolvi fazer psicologia para resolver esse trauma. Olha, é difícil, né, Paty? Meu Deus. Meu Deus, olha, inacreditável, gente. Até hoje eu Ainda falo para ele: a tem psicóloga tudo. não te deu o cartão da cartomante, não é possível. Ele fala: deu e eu O fui. Eu pior é falo: que deve não. ter dado. Meu Jesus. Tem muita associação. É por isso que a psicanálise, às vezes, ela é mal falada por aí, porque se eles procurarem, olha, capaz, vocês estão com o celular pertinho aí, porque se eles estiverem, eles escutam tudo agora, né? Que a gente fala, pensou, o celular está escutando. Vai aparecer para vocês, com certeza, psicanalista que tira tarô, não é psicanalista, né? Mas se coloca nesse sentido. Ó, dos mesmos criadores da psicanálise cristã, tem a psicanálise mística. Gente, no grupo do Conectados, foi essa semana, acho que foi essa semana, alguém mandou lá que eles vão fazer, como é que se diz, gente, quando a pessoa baixa lá no outro, mas quando é ligado ao espiritismo, vocês sabem, incorpora? O Freud vai ter, vocês querem? Vocês querem? Eu mando o convite para vocês. Gente, ele vai estar aqui na Terra por esses dias aí, viu? Quem quiser o encontro com o Paps, já dá para marcar, entendeu? Eu Porque tô querendo fazer umas perguntinhas lá. tô querendo sentar e conversar com ele, né? Já pensou que máximo? E tem, viu? Eu vou mandar para vocês, vou achar e vou mandar. Olha, eu ia falar uma expressão feia, assim, mas porque tem coisas. Nossa, foi ontem, Vi. Meu Deus, gente, eu tô muito louca quando a pessoa me fala que foi ontem. O quê? Não tô acreditando, para mim parece que já faz algum tempo. Nossa, eu vou procurar e vou mandar para vocês, mas é isso assim, tá? De que o Freud vai voltar. Não é só Jesus está voltando, o Freud também, gente. O negócio tá animado aqui, viu? O céu não deve estar tão bacana. Chay, pode falar. Tu mandou, Tem Elizabeth? um tô falando disso agora, eu me lembrei. A gente estava conversando num grupo da Larissa e tem um cara que ele tá fazendo tarô do Freud. Eu não lembro o nome agora, mas se tu perguntar pra Larissa, tu vai ver o cara que faz o tarô do Freud. Sério, cuidado, né? A conversa do grupo foi muito boa. Como é que pode? Meu, isso devia ser crime. O que tu mais? Olha, é assim, faltam palavras, né? E Faltam ele tem um monte de coisas. É muito doido. Não sei o que é pior, assim, a pessoa falar em nome de alguém, né? Ou, infelizmente, terem, porque agora falando sério mesmo, tem uma galera leiga, assim, que é muito ignorante nesse sentido, ignorante mesmo, de falta de conhecimento. E aí eles pagam, eles acreditam nisso, assim, né? Eles investem mesmo tempo e dinheiro nessas coisas. O povo engana os outros, né? Agora, tu acha que se existisse a possibilidade de voltar, o Freud voltaria numa mesa de tarô? Tanto lugar, gente, para ele ir, não seria na mesa de tarô que ele voltaria, mas com toda certeza, a não ser que ele tenha virado do avesso depois que ele morreu. Mas as pessoas não. Nossa, é tão absurdo, assim, tão ridículo, né? Não tem mesmo palavras. Eu acho que é absurdo e ridículo e uma pena que as pessoas acreditem nisso. Val, pode falar. Igual você, Bruna. Eu vou falar, não vou falar. Mas foi eu que mandei lá no grupo, né? Foi ontem a live dessa moça. Ela fez a incorporação. Eu não assisti também, me Ai, empolguei. foi eu, perdemos. Aí ela lançou o livro, é Tarô com Freud. Mas aí diz que ele tá lá, conheceu o Bezerra de Menezes, mas não conheceu nenhum psicanalista. Tipo, distorceu todos os conceitos. O pessoal tava doido no grupo, comentando e dando risada. Porque, assim, falou que do subconsciente, falou os negócios nada a ver. Chamou de subconsciente, já dói o nosso coração. Não, pois é. Aí o povo falou, nossa, acho que a gente entendeu tudo errado até aqui, viu? Tá tudo errado. Vamos lá falar com a moça, porque ela que tá sabendo. Olha, Mas era sério, por, né? é cada coisa que a gente vê. Se vocês procurarem lá, sei lá, joga na hashtag lá, psicanálise, é cada coisa que você vê. Meu, de onde que a galera tira, né, essa ideia, assim?
Como que passa pela cabeça da pessoa unir Freud e tarô? E em que momento da obra do Freud ela leu alguma coisa que fez ela entender que ele seria a favor de um tarô? Porque o negócio da regressão, eu até entendo que a galera ainda tira, né, como base alguma coisa, mas o tarô, e o povo que fala, né, de tratar as vidas passadas, mas assim, tá tudo bem tratar as vidas passadas para quem acredita nisso de um outro lugar, que é aquilo, cada um faz o que quer. Mas quando você pensa na psicanálise, a gente passa anos tentando tratar dessa vida e ainda não consegue, gente. Começa por essa. Aí quando você resolver tudo dessa, tu parte para outra, porque assim, nossa, e que trabalho também, né? Resolver da vida passada, já morreu, já viveu, já tá em outra. É igual gente que não supera ex, parece isso, assim, para que vai resolver da vida passada? O que vai trazer de ganho? Mas as pessoas, elas acreditam piamente nisso e pagam, porque se tu cobrar R$ 200 uma sessão de análise, eles não pagam. Se tu cobrar 5.000 para curar os traumas da vida passada, vai fazer fila de gente querendo pagar. Verdade seja dita, né? A gente sente raiva, mas essa é a verdade. Tinha Pode gente dando R$ 100 lá no. Sabe que você pode doar, né? Na hora lá do YouTube? R$ 100 para ela responder a pergunta. Olha só, tá vendo? Cobra R$ 100 na sessão, que vai aparecer a galera chorando, dizendo que psicólogo não tem que cobrar, porque nananã, né? Porque R$ 100 é o fim do mundo. Mas para responder uma pergunta com base simplesmente em vozes da cabeça dela, a galera faz até fila para pagar. Tô falando, é de doer, né, gente? Olha. Mas começa a divulgar o trabalho dizendo que tu cura vidas passadas. Análise para curar vidas passadas. A galera vai querer pagar até mais do que tu cobra. Fala que vai resolver os problemas dessa vida e que tem que ter alguma responsabilidade. Aí o negócio muda de figura, né? Quando falou de se responsabilizar por alguma coisa, ninguém mais quer. Eu tenho certeza, Paty, que ela ganhou muito dinheiro. É aquilo, né? Todos os dias sai um esperto e um ignorante de casa. Existem os ditados populares e não é à toa. E a galera usa disso. Se a pessoa acreditar verdadeiramente que ela está fazendo um bem para o outro, eu ainda acho que é menos absurdo, embora ainda seja muito absurdo, mas eu fico pensando que eles enganam mesmo. Eu acho que eles não acreditam nisso que eles fazem, e eles fazem de maldade, de enganar as pessoas, mesmo, assim, sabe, de sacanagem? Mas aí é só uma percepção, né? Porque de qualquer jeito é ruim, não tô dizendo, não tô defendendo, né? Se a pessoa acredita, ela pode fazer. Não deveria poder fazer, deveria ser fiscalizado, porque não deixam esse jogo do tigrinho, essas coisas, por que deixam essas outras coisas, né? Porque é enganar as pessoas e tirar dinheiro delas também, de nada. Mas é pior por não reconhecerem que estão enganando. A gente podia falar horas disso aqui, dos absurdos, e ia ter muitos exemplos, mas que bom que as meninas mandaram lá, depois vocês dão uma curiada no perfil lá da Bonita que faz tarô com Freud. Vamos marcar com ela para falar, só para perguntar. Eu vou pagar R$ 100 para perguntar para ela. Me diz em que parte da teoria dele tu leu alguma coisa que coincida aí com o trabalho que tu está fazendo. Vou gastar R$ 100 para isso. Vamos lá. Alice leva em consideração não só o conteúdo do sonho, mas também a pessoa e as circunstâncias da vida do sonhador, de modo que o mesmo elemento onírico apresenta um significado diferente para o rico, o homem casado ou o orador do que para o pobre, o solteiro ou o comerciante, digamos. O aspecto essencial desse procedimento é que o trabalho interpretativo não se volta para o conjunto do sonho, mas separadamente para cada parte do conteúdo do sonho, como se este fosse um aglomerado em cada fragmento de rocha, pede uma classificação especial. Certamente foi dos sonhos incoerentes e confusos que partiu o impulso para a criação do método criptográfico. Vou ler aqui a nota, essa foi acrescentada em 1909. O Dr. Alfred Hobsteck chama minha atenção para o fato de que os livros de sonhos do Oriente, dos quais os nossos são míseros decalques,
costumam fazer a interpretação dos elementos oníricos conforme a assonância e a semelhança das palavras. Visto que esses parentescos se perdem na tradução para a nossa língua, procederia daí a incompreensibilidade das substituições em nossos livros dos sonhos populares. Os escritos de Hugo Winkler nos informam sobre essa importância extraordinária do jogo de palavras e do trocadilho nas antigas culturas orientais. Aí outra nota acrescentada em 1911. O mais belo exemplo da interpretação de um sonho que nos foi transmitido pela antiguidade se baseia num jogo de palavras. Artemidoro relata. Parece-me, porém, que Aristandro deu a Alexandre da Macedônia uma interpretação muito feliz, quando este mantinha cercada e sitiada a cidade de Tiro e estava aborrecido e deprimido por causa da grande perda de tempo, teve a sensação de ver um sátiro dançando em seu escudo. Por acaso, Aristandro estava no cortejo do rei que lutava contra os sírios. Ao dividir a palavra sátiro, e aí tem duas palavras aqui que não sei o que querem dizer, ele encorajou o rei a intensificar o sítio, de modo que este tomou a cidade. Aqui está, tua é Tiro. O sonho está, de fato, tão intimamente ligado ao uso da linguagem que Firenze pôde observar corretamente que cada língua possui sua linguagem onírica. Um sonho é, em geral, intraduzível para outras línguas. E um livro como este, também, creio, pela mesma razão. Nossa, interessante isso daqui, né, do Firenze. Nunca tinha ouvido falar. Mesmo assim, o Dr. Brill, de Nova York, e outros depois dele conseguiram fazer traduções da interpretação dos sonhos. Para o tratamento científico do tema, não há dúvida de que não se pode empregar dois métodos populares de interpretar os sonhos. Em sua aplicação, o método simbólico é limitado e não se presta a uma exposição geral. No tocante ao método criptográfico, tudo dependeria da confiabilidade da chave dos livros dos sonhos, e para isso não temos nenhuma garantia. De modo que estaríamos tentados a concordar com os filósofos e psiquiatras, e com eles a negar o problema da interpretação dos sonhos como sendo uma tarefa imaginária. Aqui tem outra nota. Após completar o meu manuscrito, recebi um escrito de Stumpf, que, em sua intenção de demonstrar que o sonho tem sentido e pode ser interpretado, concorda com o meu trabalho. Todavia, a interpretação ocorre mediante um simbolismo alegorizante, sem garantia para a validade geral do procedimento. Mas fui levado a aprender mais. Tive de reconhecer que temos aqui um daqueles casos nada raros em que uma crença popular muito antiga e teimosamente persistente parece mais próxima da verdade das coisas do que o juízo da ciência moderna. Preciso insistir em que o sonho realmente tem um significado e que um procedimento científico da interpretação dos sonhos é possível. Cheguei ao conhecimento desse procedimento da seguinte forma. Há anos venho me ocupando em resolver determinadas formações psicopatológicas, as fobias histéricas, ideias obsessivas e outras, com intenção terapêutica. Isso desde uma comunicação relevante de Joseph Breuer me informou que, para essas estruturas percebidas como sintomas mórbidos, a resolução e a cura coincidem. Tendo-se feito uma representação patológica dessas, remontar os elementos dos quais surgiu a vida psíquica do paciente, deixa eu ver se está na página certa, dos quais surgiu na vida psíquica do paciente, ela se dissolveu, o paciente se livrou dela. Diante da impotência dos nossos outros esforços terapêuticos e em vista do caráter enigmático desses estados, pareceu-me tentador, a despeito de todas as dificuldades,
seguir o caminho iniciado por Breuer até o esclarecimento pleno. Em outra ocasião, apresentarei um relato detalhado sobre a forma que a técnica desse procedimento finalmente assumiu e sobre os resultados do esforço. Ao longo desses estudos psicanalíticos, deparei-me com a interpretação dos sonhos. Os pacientes que eu havia obrigado a me comunicar todos os pensamentos e associações que lhes ocorressem sobre determinado tema, contaram-me seus sonhos e, assim, me ensinaram que o sonho pode estar inserido na concatenação psíquica que podemos rastrear na memória a partir de uma ideia patológica. O passo seguinte foi tratar o próprio sonho como um sintoma e aplicar a ele o método de interpretação desenvolvido para os sintomas. Isso exige certa preparação psíquica do paciente. Procura-se alcançar nele duas coisas: um aumento da atenção às suas percepções psíquicas e o desligamento da crítica com a que ele costuma filtrar os pensamentos que lhe surgem. Para os fins da autoobservação com atenção concentrada, é vantajoso que ele assuma uma posição de repouso e feche os olhos. A renúncia à crítica dos pensamentos que ele percebe tem de ser imposta explicitamente. Então, lhe dizemos que o êxito da psicanálise depende de ele observar e comunicar tudo o que lhe passa pela mente, e não ceder à tentação de suprimir um pensamento, porque lhe parece irrelevante ou não pertence ao tema ou despropositado. Aqui é bem questão mesmo de levar um paciente, então, à associação livre, e de quanto que a gente tem que trazer isso, né? Porque ainda hoje, assim, mesmo as pessoas que... Acho que isso nunca vai mudar. A gente mesmo, enquanto psicanalista, quando está diante ali da análise, a gente tende mesmo a reprimir aquilo que a gente não quer dizer, né? Às vezes até conscientemente a gente vai falar e, opa, não vou falar não. Não tem isso. Vocês fazem isso também na análise de vocês? Fazem isso com a analista de vocês, né? Que ela deve pensar, poxa vida. E quando a gente fala, não sei, quem que fala não sei? Isso eu não sei. Uhum, tá bom. A gente escuta e fala essas coisas. Tem que adotar uma postura completamente imparcial em relação aos seus pensamentos, pois é justamente devido à crítica que ele normalmente não encontra a resolução que se busca do sonho, da ideia obsessiva e etc. Durante o trabalho psicanalítico, percebi que a disposição psíquica do homem que reflete é totalmente diferente daquela do homem que observa seus processos psíquicos. Na reflexão entra em jogo uma atividade psíquica a mais do que na mais atenta autoobservação, como revelam também a fisionomia tensa e a testa enrugada do homem que reflete, em contraste com a expressão tranquila daquele que observa. Em ambos os casos, precisa haver uma concentração da atenção, mas o homem que reflete também exercita uma crítica, em virtude da qual ele rejeita uma parte dos pensamentos que nele emergem, após tê-lo percebido. Ou outros ele interrompe imediatamente, de modo que deixa de seguir os caminhos que teriam aberto. Diante de outros pensamentos, ele se comporta de maneira tal que nem chegam a alcançar sua consciência, porque são suprimidos antes de serem percebidos. Então, a gente pode pensar aqui para nomear associação livre e atenção flutuante. O homem que observa a si mesmo só precisa se dar ao trabalho de suprimir a crítica. Quando consegue fazê-lo, vem-lhe à consciência inúmeros pensamentos que em outras circunstâncias teriam lhe escapado. Com a ajuda desse novo material adquirido para a autopercepção, pode ser realizada a interpretação das ideias patológicas e das formações oníricas. Como vemos, a intenção é induzir um estado psíquico que compartilhe com o estado anterior ao adormecimento, e certamente também com o estado hipnótico e certa analogia quanto à distribuição da energia psíquica à atenção móvel.
Ao adormecer, emergem as representações involuntárias, em virtude da diminuição de determinada ação arbitrária, e certamente também crítica, que aplicamos ao curso de nossas representações. Costumamos atribuir essa diminuição ao cansaço. As representações involuntárias que emergem se transformam em imagens visuais e acústicas. Aqui as observações de Schellenchen e outros. Tem uma nota. A partir da observação direta dessa transformação de representações em imagens visuais, Silberer faz contribuições de relevo para a interpretação dos sonhos. No estado que usamos para a análise dos sonhos e das ideias patológicas, o paciente renuncia proposital e voluntariamente a essa atividade e aproveita a energia psíquica economizada, ou parte dela, para seguir atentamente os pensamentos involuntários, que então emergem e que preservam o caráter de representações. Essa é a diferença em relação ao estado de adormecimento. Assim, as representações involuntárias são transformadas em voluntárias. Aqui tem um parágrafo acrescentado em 1909. Algumas pessoas parecem ter dificuldade em assumir a atitude aqui exigida em relação aos pensamentos que emergem livremente. Algumas pessoas, só algumas. Poucas pessoas, quase nada. Com o abandono da crítica que costuma ser exercida. Os pensamentos involuntários costumam provocar a resistência mais feroz que pretende impedir sua emergência. Mas, se quisermos acreditar em nosso grande filósofo poeta, Friedrich Schiller, a condição para a produção poética exige uma atitude bem parecida. Numa passagem de sua correspondência com Körner, cuja descoberta devemos a Otto Rank, Schiller responde à queixa de seu amigo sobre sua falta de produtividade. A causa de sua queixa se encontra, a meu ver, na coerção que sua razão exerce sobre a sua imaginação. Preciso propor aqui um pensamento e ilustrá-lo por meio de uma parábola. Parece ser ruim e desfavorável à obra criativa da alma quando a razão avalia com rigor excessivo as ideias que lhe afluem, já na porta, por assim dizer. Uma ideia contemplada isoladamente pode ser muito insignificante e muito aventurosa, mas talvez se torne importante pela ideia que lhe segue. Talvez possa, em determinada conexão com as outras, que padecem igualmente insípidas, ser um elo muito útil. Nada disso a razão pode julgar, se não preservar até considerá-la em ligação com as outras. Numa cabeça criativa, porém, parece-me que a razão retirou os vigias dos portões. As ideias entram desordenadamente e apenas, então, ela contempla e inspeciona a grande confusão. Vocês, senhores críticos, ou como quer que se chamem, se envergonham ou temem a loucura momentânea e passageira, que pode ser encontrada em todos os criadores e cuja duração maior ou menor distingue o artista pensante do sonhador. Daí suas queixas sobre a infertilidade, porque reprovam cedo demais ou selecionam com rigor efetivo. Olha, isso daqui parece que foi escrito para as pessoas que fazem toda uma produção de conteúdo e aí pensa assim, ué, posto ou não posto? Posto ou não posto? Não parece que foi feito para todas nós? Escrito direitinho, assim, pra gente. Olha só. O quanto que a gente não se critica, né, em excesso. Já marquem bem essa parte, coloca um asterisco assim, ó, gigante, e aí põe uma anotação do lado. Ler todas as vezes que eu duvidar da minha capacidade criativa. Pode colocar aí. Risca bem, grava. Foi uma carta de 10 de dezembro de 1788. Estamos em 2025 e ainda não aprendemos essas coisas. Como que pode, né? Quantos anos já passaram? No entanto, essa retirada dos vigias das portas da razão, retirada dos vigias das portas da razão,
Como Schiller a descreve, esse colocar-se no estado de autoobservação acrítica não é absolutamente difícil. Não, não é, não. É muito suave. A maioria dos meus pacientes conseguem fazer isso após a primeira instrução. Uhum. Eu mesmo faço perfeitamente. Eu gosto dessa humildade aqui, entendeu? Eu gosto disso. Anotando os meus pensamentos à medida que ocorrem. O montante de energia psíquica que retiramos da atividade crítica e como podemos aumentar a intensidade da autoobservação varia consideravelmente, dependendo do tema no qual a atenção deve ser fixada. Ele é muito tranquilo, né, gente? Nossa, vou colocar aqui, até fazer uma marcação. Ó, vou tentar ler mais essa parte, porque só tem uma página e meia, tá? Para a gente terminar com sentido. O primeiro passo na aplicação desse procedimento ensina que não podemos fazer do sonho, como um todo, o objeto da atenção, mas apenas os elementos de seu conteúdo. Se eu perguntar ao paciente, ainda não instruído, o que lhe passa pela cabeça quando pensa no sonho, normalmente ele não consegue detectar nada em seu horizonte mental. Tenho de lhe apresentar o sonho de forma retalhada. Então, ele me fornece, para cada parte, uma série de associações, que poderíamos chamar de pensamento de fundo dessa parte de sonho. Nessa primeira e importante condição, o método da interpretação dos sonhos, por mim aplicado, já se manifesta do método popular. Já se afasta do método popular, histórico e lendário da interpretação por meio de simbolismo e se aproxima do segundo, do método criptográfico. É também, como este, uma interpretação em detalhe, mas não em massa. Como este, entendo o sonho como desde o início, como algo composto, como conglomerado de formações psíquicas. Ó, a gente não tem mais muito tempo, mas só vou colocar isso daqui, que acho que talvez seja importante. Quando a gente está vendo o Freud falar sobre instruções, isso ele deixa claro, inclusive no texto lá, Considerações dos Médicos que Exercem a Psicanálise, de que quando um sujeito chega para análise, a gente precisa dar instrução para ele sobre o que ele tem que fazer. Não é só dizer para a pessoa, fale. Tem gente que não sabe o que falar, tem gente que não sabe como que funciona esse falar em análise. E aí a gente fica querendo que as pessoas já cheguem associando livremente, né? Uma coisa é você atender um psicanalista que sabe, ainda assim, vai ter resistência, mas que ele sabe como que ele tem que falar ali. Outra coisa é alguém que te procura e que nunca teve contato com isso na vida, nunca fez análise, e aí você chega, né? A gente tem vários exemplos disso, de pessoas que chegam no consultório do analista, fica calado e o analista não fala nem oi. Tá tudo bem que a gente possa dar instruções para uma pessoa, que a gente possa acolhê-la inicialmente, que a gente possa ser gentil e dizer, olha, oi, eu sou fulano, e é assim, eu faço tal coisa. Parece que é errado, e aí entra na conta daquilo, tudo que dizem, olha, você não pode fazer, mas ninguém te diz como fazer. Então, fiquem tranquilas, a gente pode sim, e eu acho que não é nem só que pode, a gente deve instruir um paciente inicialmente sobre o que a gente faz e como a gente faz. Ô, Bru, Pode falar. quão elitista também é essa visão, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que está numa condição social em que ela não sabe o que é terapia, a gente esperar com que ela já chegue sabendo, já chegue aberta, isso também é muito, muito elitista. Nossa, perfeito, porque é isso, você supõe que um outro que chega até você, ele já tem um conhecimento, que ele sabe que é fazer terapia, que ele sabe como que deve falar, como se de fato, assim, tivesse numa posição social em que aquilo já foi instruído para ele de alguma forma anteriormente. Tem gente que nem sabe qual é o trabalho de um psicólogo, que dirá do psicanalista. A pessoa sabe que precisa porque ela está em sofrimento e alguém diz, olha, procura um psicólogo. Mas ela nem sabe o que um psicólogo pode fazer por ela. Passa muito por isso, é mesmo uma visão elitista, perfeito. Então, vamos tentar aqui, ó, mais 5 minutinhos, vocês ficam aí?
Ao longo de minhas psicanálises de pacientes neuróticos, já devo ter interpretado mais de 1000 sonhos. No entanto, não quero usar aqui esse material para introdução à técnica e à teoria da interpretação dos sonhos. Além do fato de que eu me exporia à objeção de que se trata de sonhos de neuropatas, que não permitem inferências sobre os sonhos de pessoas saudáveis. Que pessoas são saudáveis? Existe outra razão que me obriga a rejeitá-los. O tema que levam existe muito, Chay. O tema que levam esses sonhos é sempre, naturalmente, a história clínica subjacente à neurose. Isso exigiria para cada sonho um relato preliminar excessivamente longo e uma análise profunda da natureza e das condições etiológicas das psiconeuroses, coisas que, em si, são novas e bastante surpreendentes, e assim desviariam a atenção dos problemas oníricos. Minha intenção é realizar, por meio da elucidação dos sonhos, um trabalho preliminar à resolução dos problemas mais difíceis da psicologia das neuroses. Se, porém, eu abrir mão do sonho dos neuróticos, meu material principal, não poderei ser muito seletivo em relação aos sonhos restantes. Restam apenas aqueles sonhos que me foram contados por pessoas saudáveis do meu círculo de conhecidos, ou que encontrei como exemplos na literatura sobre a vida onírica. Infelizmente, falta em todos esses sonhos a análise, sem a qual não posso encontrar o sentido do sonho. Meu procedimento não é tão cômodo quanto o do método criptográfico popular, que traduz o conteúdo dado de um sonho segundo uma chave fixa. Não me surpreende que o mesmo conteúdo onírico possa ocultar um sentido diferente em pessoas diferentes e em contextos diferentes. Portanto, devo recorrer aos meus próprios sonhos como um material abundante e inconveniente, que procede de um indivíduo mais ou menos normal, e se refere a múltiplas ocasiões da vida cotidiana. Aqui, tá ali, mal ou menos, tá que nem a gente. Certamente serei confrontado com dúvidas em relação à confiabilidade dessas autoanálises, que de forma alguma excluiriam a arbitrariedade. Segundo meu próprio juízo, as condições são mais favoráveis na autoobservação do que na observação de outros. Em todo caso, podemos experimentar até onde conseguimos chegar com a autoanálise na interpretação dos sonhos. Outras dificuldades precisam ser vencidas em meu próprio interior. Existem escrúpulos compreensíveis em revelar tantas coisas íntimas sobre a própria vida psíquica, e não há garantia de que outras pessoas não as interpretarão de modo equivocado. Mas é necessário superar isso. Aqui, deixa eu ver a tradução. Todo psicólogo é obrigado a confessar até mesmo suas próprias fraquezas, se acredita que assim pode lançar luz sobre algum problema obscuro. Ó, não é isso que a gente faz? A gente faz isso em pesquisa, a gente faz isso na escolha do que a gente quer trabalhar, a gente faz isso na produção de conteúdo no Instagram, a gente faz isso em todo lugar que a gente está presente. E posso supor que, também no leitor, o interesse inicial pelas indiscrições que precisarei cometer logo cederá ao aprofundamento exclusivo dos problemas psicológicos assim iluminados. Que tem uma nota. Mas não deixarei de informar, restringindo o que afirmei acima, que quase nunca apresento a interpretação completa a que cheguei de um sonho meu. Tive razão, provavelmente, ao não confiar demais na descrição dos leitores. Escolherei, então, um dos meus próprios sonhos e explicarei o meu modo de interpretação com base nele. Cada sonho desses exige um relato preliminar. Agora, porém, preciso pedir ao leitor que, por um período bastante longo, faça dos meus interesses os seus próprios e que mergulhe comigo nos pormenores da minha vida, pois esse tipo de transferência é requerido pelo nosso interesse no significado oculto dos sonhos. Gente, por que esse homem escreve tão bem, né? Tão bonito.
Não é? Até aqui, ó, uma frasezinha, coisa linda. Ó, vamos acabar aqui, e aí a gente volta no relato preliminar, para saber, então, do sonho dele na página 137, beleza? Já lemos um monte, já. Quer mais? Ah, deixa eu avisar que eu tinha esquecido, na quinta-feira que vem é feriado. Não gosto mais. Eu não gosto quando tem feriado na quinta-feira. Fico triste, porque eu amo ficar aqui lendo com vocês. Eu acho tão gostoso. Um dos melhores dias da semana. Amo estudar em grupo. Adoro. Fiquei triste agora, mas então a gente se vê no dia, eu acho que é 26, não é? E aí, depois eu vou falar com vocês também para a gente se programar, porque eu vou tirar férias em julho e em agosto, para não ficar, tipo, 30 dias seguidos, eu divido, e para pegar também as férias das crianças. Então, provavelmente, uma semana vai pegar uma quinta de julho e acho que pega uma quinta de agosto também. Mas eu acho que vai ser uma só, por causa dos dias. Enfim, eu acho que fica quinta é uma só, mas aí eu aviso com vocês com antecedência e a gente se programa, então. Mas agora volta no dia 26, tá bom? Obrigada pela companhia, um beijo, até a próxima.